Você já parou para pensar que é possível enganar um pastor, enganar a igreja, enganar até a própria família, mas nunca enganar a Deus? Vivemos em dias que muitas pessoas estão preocupadas em parecer espirituais e querem que os outros acreditem que são homens e mulheres de Deus. Mas existe uma grande diferença para viver para impressionar as pessoas e viver para agradar a Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, encontramos uma das histórias mais impactantes da Bíblia. A história de um casal que entrou dentro da igreja com aparência de santidade, mas Deus viu aquilo que ninguém poderia ver. Ananias e Safira conseguiram enganar muita gente, mas quando ficaram diante de Deus, a máscara caiu. Esta história nos mostra uma verdade que muitos não gostam nem de ouvir, mas hoje eu vou falar e Jesus vai te pegar na curva. Deus não olha apenas para aquilo que fazemos, mas Deus olha para o nosso coração. Talvez você esteja assistindo este vídeo e pensando, essa mensagem é para outra pessoa, não é para mim. Mas antes de tirar qualquer conclusão, permite que a palavra de Deus examine o seu coração. Porque hoje não é Deus que está sendo colocado à prova, e sim eu e você. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 5, e vamos descobrir porque a mentira de Ananias e Safira recebeu o juízo de Deus. Antes de entendermos o que aconteceu com Ananias e Safira, precisamos olhar para o contexto. A igreja estava vivendo um dos momentos mais extraordinários da história. Havia conversões, havia milagres e havia comunhão. A Bíblia diz que os irmãos compartilhavam aquilo que tinha para ninguém passar necessidade. No final de Atos, capítulo de número 4, um homem chamado Barnabé vendeu o seu campo e deu o valor para os apóstolos. Ele não fez isso para aparecer. Ele fez porque o seu coração tinha sido transformado por Deus. Agora, observe o que aconteceu no início do capítulo 5 de Atos. Ananias e Safira também vendem uma propriedade. Por fora parecia a mesma atitude, mas Deus não vê apenas o que está nas mãos, mas sim o que está no coração. Aqui encontramos uma das maiores lições desta passagem. O pecado raramente começa por uma ação. O pecado começa no coração. Antes do engano aparecer diante dos homens, ele já tinha sido alimentado em secreto. É por isso que Jesus nos ensinou que o pecado nasce primeiro dentro de nós. O adultério começa no coração. O ódio começa no coração. A inveja começa no coração. E também a hipocrisia começa no coração. Escute essa verdade. Ninguém cai espiritualmente da noite para o dia. Toda queda visível é consequência de uma queda invisível. E talvez esse seja o maior perigo da nossa geração. Muitos estão preocupados em cuidar da aparência, mas abandonar o coração. Limpam o lado de fora, mas escondem o pecado do lado de dentro. Deus não procura uma aparência de santidade. Deus procura um coração aquebrantado, sincero e disposto a obedecer. Quando Ananias chegou diante dos apóstolos, ninguém desconfiou de nada. Aparentemente estava tudo certo. A oferta estava ali, a aparência estava ali, a reputação estava ali, mas havia algo escondido. Pedro vai fazer uma pergunta que atravessa os séculos. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Observe uma coisa importante. Ananias não foi condenado porque vendeu uma propriedade. Também não ficou condenado porque ficou com uma parte do dinheiro. A propriedade era dele. O dinheiro também era dele e ele poderia entregar a quantidade de dinheiro que ele quisesse. O problema foi outro. Ele quis aparecer mais espiritual do que realmente ele era. Ele quis receber honra dos homens sem ter sinceridade com Deus.
E quantas pessoas ainda vivem assim? Uma vida para a igreja e outra vida em secreto. Mas existe uma verdade que ninguém consegue escapar. Deus conhece pensamentos que ninguém conhece. Deus conhece intenções que ninguém conhece. Deus conhece conversas que ninguém nunca ouviu. E Deus conhece lágrimas verdadeiras, lágrimas sinceras. Mas também conhece as máscaras que usamos. Escute isso com atenção. O maior engano não é mentir para os outros. O maior engano é pensar que Deus não está vendo. Mas não existe pecados escondidos diante de Deus. Há segredos escondidos dentro da igreja, mas não existe segredos escondidos diante de Deus. Talvez as pessoas acreditem na imagem que você construiu. Talvez ninguém conhece as suas lutas. Talvez ninguém saiba o que acontece quando as portas se fecham, mas Deus sabe. Mas existe uma boa notícia. Deus oferece o perdão para aquele e para aquela que abandona a mentira e segue em frente. Porque Deus não está procurando perfeição. Deus está procurando sinceridade e santidade diante de Deus. A pergunta que esta mensagem faz para cada um de nós é simples. Quem sou eu diante de Deus quando ninguém está me observando? Porque é nesse lugar que a verdadeira vida espiritual é revelada. Agora chegamos na pergunta que muitas pessoas fazem. Por que Deus julgou Ananias e Safira de uma forma tão severa? Será que não foi porque eles não entregaram todo o dinheiro? Não. A própria Bíblia responde esta pergunta. Pedro deixa bem claro que a propriedade era deles e eles tinham a liberdade para vender ou não vender. Eles tinham a liberdade para entregar tudo ou apenas uma parte. O pecado não foi o valor da oferta. O pecado foi a mentira e o pecado foi a hipocrisia. Eles quiseram receber uma honra de uma entrega que nunca fizeram. Eles desejaram a aparência da santidade, mas rejeitaram a sinceridade diante de Deus. E aqui existe uma lição muito séria para a igreja de hoje. Deus, ele leva a sua santidade a sério. E muitas vezes ouvimos as pessoas falar: Deus conhece o meu coração, é verdade. E exatamente por esse motivo de Deus conhecer o seu coração é que nenhum pecado fica oculto diante de Deus. Nós até podemos esconder os nossos pecados das pessoas. Podemos construir uma imagem perfeita. Podemos até convencer quem está ao nosso redor. Mas Deus não se impressiona com aparências. Deus vê aquilo que ninguém consegue ver. Escute esta verdade. A graça de Deus nunca foi uma licença para viver na mentira. A graça é um convite ao arrependimento. Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar do pecado e não para a gente continuar vivendo no pecado. A morte de Ananias e Safira nos lembra que Deus não mudou e ele continua sendo o mesmo. Deus continua sendo amor, mas ele continua sendo santo. Deus continua sendo misericordioso, mas continua sendo justo. Vivemos em dias que muitos querem um Deus que somente abençoe, um Deus de prosperidade, um Deus de bonância, um Deus de prodígio, mas não querem o Deus do arrependimento. A santidade de Deus não mudou porque a cultura mudou. A palavra de Deus continua sendo a verdade. A igreja continua sendo chamada para viver em sinceridade diante do Senhor. Hoje, talvez, Deus não execute de forma imediata como aconteceu em Atos 5, mas ninguém deve interpretar a paciência de Deus como aprovação. A longanimidade de Deus é uma oportunidade para o arrependimento, mas ninguém deve brincar
com a graça de Deus. Porque o mesmo Deus que oferece perdão chama o seu povo para a santidade. Depois de ouvir esta palavra, talvez seja fácil pensar em alguém. Talvez você tenha lembrado de alguma pessoa que vive de aparência. Mas a palavra de Deus não foi criada para apontar dedos para as pessoas. A palavra de Deus foi criada para examinar o nosso coração e para nos trazer a santidade diante de Deus. Ananias e Safira nos deixam uma pergunta que ninguém pode responder por nós. Quem eu sou quando ninguém está me olhando? Porque Deus conhece o que acontece no secreto. Ele conhece as palavras que ninguém ouviu. Ele conhece os pensamentos que ninguém leu. E ele conhece as intenções que ninguém percebeu. E mesmo conhecendo tudo isso, ele nos chama para o arrependimento. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da palavra de Deus. Jesus Cristo não morreu apenas para revelar os nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado. Se existe alguma área da sua vida escondida, se existe alguma máscara que você tem usado, se existe alguma mentira que você tem alimentado, hoje é o dia de abandonar tudo diante de Deus. Porque é melhor confessar os nossos pecados aos pés da cruz do que se esconder atrás de uma aparência religiosa. Escute essa verdade. Deus está procurando pessoas que desejam viver em santidade. Que hoje possamos sair diante desta mensagem com o coração sincero diante de Deus. Que a nossa preocupação não seja para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Deus. Que Deus examine os nossos corações e que Deus nos conceda um espírito de arrependimento verdadeiro e que a nossa vida seja para glorificar a Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Compartilha para alguém esta mensagem. E eu já peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube, apertar o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube te notificar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família.